A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Christopher Lopes, você está no curso de Panorama Bíblico e esta é a aula de número 17. Hoje vamos falar a respeito do homem depois da queda e o início da civilização. Em primeiro lugar, como ficou o homem depois da queda? O homem separado agora de Deus pelo pecado. Deus vai começar o processo da restauração do homem. O homem ele morre espiritualmente e, lógico, morte, nós já aprendemos que não é extinção, não é parar de existir, mas morte é separação. Então o homem ele se separa de Deus, isto é, morre espiritualmente. A partir disso, então, há o que nós chamamos de a entrada do pecado. O homem morre espiritualmente e a morte física entra na raça humana. A morte física não significa que tudo se acaba, mas ela revela-se no processo criativo descrito em Gênesis 2:7, que o homem ele volte à terra de onde veio e o espírito, o Neshama, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Quando o homem morre fisicamente, sua alma e o seu espírito se ausentam do corpo físico, mas há um corpo espiritual, um corpo imaterial e inconsciente. Faça a equação: pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Corpo sem vida mais fôlego de Deus igual ser vivente. O pó da terra menos o fôlego de vida é igual uma alma morta, isto é, separada. E o corpo sem vida menos o fôlego de Deus é um ser morto, tá? Então, o homem que era espiritual, guiado por Deus, com a entrada do pecado, ele se torna o que nós chamamos de homem natural, ou seja, comandado apenas pelas suas emoções, pela sua vontade, pelo seu intelecto, ou seja, a sua alma, uma alma agora em trevas, guiando o homem, ou seja, trazendo morte nos seus pensamentos. E o homem com o raciocínio morto, sem o comando do Espírito, a Bíblia diz que os seus pensamentos são maus. Em Gênesis capítulo 6 e no verso 5, diz que ele tem pensamentos maus continuamente. Salmo 94, verso 11, diz que os pensamentos do homem são vaidade. E Isaías 59, verso 7, diz que ele tem pensamentos de iniquidade. Assim também, todas as coisas que compõem o homem agora foram contaminadas pelo pecado. Isto é, as suas emoções agora são emoções pecaminosas, chegando ao ponto do homem odiar a Deus que criou e sustenta todas as coisas todos os dias. Em Romanos capítulo 1, no verso 18 ao 32, a gente vê como o homem ele se entrega à corrupção e despreza a Deus, né? E a partir disso, o homem começa a ficar então cada vez mais endurecido, com a mente cauterizada. No espírito, a intuição ela fica inoperante, ela fica separada da conexão do mundo espiritual, ou seja, morta. O homem não reconhece mais a voz de Deus, não reconhece mais a palavra, a consciência não tem mais uma consciência divina. A adoração que era antes usada para adorar a Deus, agora ela é usada para adorar a criatura, ao invés do Criador. Isso está descrito em Romanos 1:25. O homem agora ele adora o homem, ele adora coisas, ele adora animais, répteis, aves, imagens, pedaços de pau, de pedra, de metal, adora os astros. O homem foi feito para adorar, e quando ele não adora a Deus, ele procura algo para substituir o objeto da adoração. A consciência do homem agora está fraca, corrompida, e não pode resolver o problema do pecado sozinho. O homem tem um tempo determinado para resolver isso, e é exatamente entre o seu nascimento e a sua morte física. É o tempo que ele tem para resolver isso. A atitude básica do pecado é não reconhecer a necessidade de Deus, é fazer Deus desnecessário na nossa vida, porque o entendimento do homem cauterizado pelo pecado traz isso. A maldição que o pecado trouxe domina a terra e domina o homem, mas a ação de Deus, agora, que havia feito uma aliança eterna para resgatar o homem antes da fundação do mundo, é exatamente nessa aliança que ele envia Jesus para começar tudo de novo. É por isso que Paulo vai chamar Jesus de o último Adão, o segundo Adão.
porque ele vai começar a fazer novamente aquilo que o Adão não conseguiu fazer. Primeiro, Jesus ele encarna-se novamente para poder tornar-se homem, habitar entre nós e começar tudo de novo. Para isso, Jesus ele vai desfazendo coisa por coisa que Adão havia destruído. Por exemplo, por Adão, o pecado entrou e a morte também. Mas por Jesus entrou a justificação, que é a antítese do pecado, e a vida, que é a antítese da morte. Veja, havia uma parede de separação entre o homem e Deus, uma parede chamada pecado. O pecado havia separado Deus do homem, e por isso seu espírito estava morto. Mas através de Jesus, que é chamado Espírito vivificante, 1 Coríntios 15, 45, ele vai trazer novamente o homem para uma reconciliação com Deus. A vontade de Deus é salvar o homem, ele quer nos dar vida novamente, só ele pode fazer isso. Em João, no capítulo 11, no verso 25 e 26, Jesus diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Em João capítulo 5, o verso 24, ele diz: aquele que crê em mim, ele passa da morte para a vida eterna. Agora, Deus propriamente não podia fazer isso sem passar por esse processo da encarnação, porque a sua santidade fatalmente destruiria o homem. Observe que quando Moisés, no capítulo 33, ele pede para ver a glória de Deus, o Senhor responde: Moisés, não pode, porque o homem que ver a minha face, esse homem vai morrer. Então Deus faz o quê? Ele estabelece um plano para que ele pudesse se encontrar com o homem, né? O homem havia se separado de Deus e com isso destinado a morrer 3 mortes, 3 tipos de morte. Primeiro, o homem nasce nesse planeta separado de Deus, então ele já nasce com a morte espiritual. Ele nasce pecador, ele não se torna pecador após o primeiro pecado. Então a equação não é que nós somos pecadores porque pecamos. Não, nós pecamos porque somos pecadores, porque nós não temos outra coisa a fazer a não ser pecar. A nossa natureza já é inclinada para isso. Então ele já nasce morto espiritualmente. Segundo, ele vive alguns anos e o seu corpo morre. Ele tem a morte física. Se ele não resolver o problema do pecado até ocorrer a morte física, então ele vai sofrer fatalmente, lamentavelmente, a terceira morte, chamada morte eterna, que é o que? A separação eterna de Deus. Então Jesus vem, toma o lugar do homem, morre as 3 mortes. É um pouco complexo de entender, mas perceba que ele tem que passar por esse processo e morrer as 3 tipos de morte para resgatar o homem. Ele se encarna, ele nasce de uma virgem, nasce da semente de mulher, portanto ele não vai herdar a semente pecaminosa que estava em Adão. Jesus nasce como toda criança nasce, cresce como toda criança cresce, mas com uma diferença: em toda a sua vida Jesus não pecou, não cometeu pecado. Ele estava começando uma nova raça, como Adão no seu início. Com Jesus, como Jesus não pecou, a morte física então não podia entrar através dele. Então Jesus ele vai dar a sua vida. Em João 10, 17, 18 está descrito isso. Jesus se deixa crucificar. Entenda que Jesus não foi assassinado. Entenda que Jesus, ele não foi, não mataram Jesus pela sua própria vontade. Jesus disse isso: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo entrego a minha vida. Eu tenho poder para entregar e tenho poder para tomá-la de volta. Então ele se deixa crucificar, morre as 3 mortes nesse momento. Veja, quando Jesus sobe na cruz, Deus coloca sobre ele todo o pecado da humanidade, né? Deus o torna pecado, Deus o faz pecado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Deus o torna pecado. Os meus pecados, os seus pecados e de toda a humanidade estavam em Cristo, né? Então, como em Jesus não havia pecado, ele não tinha pecado. 1 João 3,5, ele não tem pecado. 1 Pedro 2,22, ele nunca cometeu pecado.
porém em Hebreus 4,15 diz que ele vai sendo tentado em tudo e não peca, mas na cruz ele se torna pecado, porque o meu pecado e o seu estavam sobre ele. A partir disso, Jesus, que não podia se separar do Pai, porque se ele se separa do Pai, ele peca, ele comete o pecado, mas como ele se tornou pecado, o Pai se separou dele. Então, quando o Pai se separa de Jesus, você vai ver Cristo esboçar uma reação na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, do 46 ao 50, falando a respeito disso, ele está morrendo a morte espiritual, isto é, ele que nunca tinha se separado, a trindade eterna que nunca havia se separado, neste momento, Jesus e o Pai estavam se rasgando pela força do pecado. Jesus está morrendo a morte espiritual. Veja, quando ele clama Deus meu, não é a oração de um santo, é o clamor de um pecador, é a expressão de alguém que não sabe onde Deus está. Jesus estava experimentando isso, a morte espiritual. Segundo lugar, Jesus não devia nada, ele estava ali como nosso substituto. Deus estava colocando em Jesus a dívida da raça humana. Por isso que Paulo diz que a cédula que era contrária a nós, agora ela foi rasgada e não devemos mais nada. Jesus está morrendo a morte física, ele morre espiritualmente e fatalmente, cumprindo o morrendo morrerás, ele vai morrer fisicamente. Quando Jesus morre fisicamente, o que ocorre? Para onde vai o seu espírito e a sua alma? Ora, a Bíblia vai dizer que ele desce as camadas mais baixas da terra, em Efésios capítulo 4, verso 8 ao 10, em Romanos 10, 6 e 7, ele faz subir a Cristo dentre os mortos, ou seja, ele desce as camadas mais baixas da terra, ele experimenta a morte eterna. Há um texto que diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. O original da palavra pregou ali, ela significa proclamou. Era como se Cristo chegasse ali onde estavam aqueles mortos que aguardaram muito tempo a vinda do Salvador, e chegasse naquele lugar e proclamasse a sua vitória, proclamasse a sua conquista na cruz. Então, quando o texto diz lá que ele pregou os espíritos em prisão, não é pregar no sentido de converter as almas, mas é simplesmente de proclamar a sua conquista na cruz do Calvário. Após 3 dias e 3 noites, então ele ressuscita. Quando Jesus ressuscitado por Deus num corpo glorioso, então aí está a solução do pecado para o homem, porque a partir disso nada mais separa você e Deus. Neste momento Deus coloca em você, em mim, um novo espírito, e pode se relacionar novamente conosco. Esse novo espírito passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Então na cruz, Jesus ele veste as nossas vestes do pecado para nos dar as suas vestes reais. Ele troca de roupa conosco, ele troca de lugar conosco, ele pôs as nossas roupas e oferece a sua roupa. Isto é a aliança, ele é o autor da salvação. 2 Coríntios 5,17, somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Pela falta de fé, se lá no Gênesis, se lá no jardim, pela fé, pela falta de fé, pela incredulidade, o pecado entrou na raça humana, então agora para reverter essa situação, o homem precisa demonstrar a fé, precisa demonstrar a confiança. Esta era a segunda oportunidade. A partir da fé, o homem agora pode reverter essa situação. Lá no Gênesis, a gente sabe que Deus ele fez vestes para o homem, vestes que eram feitas de peles de animais. Deus vestiu o homem e a mulher porque o homem reconheceu que estava nu. Então Deus vem e veste com pele de animais, do hebraico yor. Deus estava estabelecendo um padrão de vestimento, uma cobertura, isto é, cobrir o pecado, do hebraico kofer. O pecado era essa expressão cobrir era um sistema de expiação baseado na substituição, porque em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então ali começa a apontar, a partir daquelas peles de animais que vestiram o corpo do homem,
Ali mostra um sistema de substituição, de expiação, de cobrir o pecado. E ali Deus começa a apontar a vinda do Cristo, que fatalmente um dia iria vir e tirar o pecado do mundo. Tá? Eles foram vestidos porque eles aceitaram, eles confessaram o seu pecado, dizendo: eu comi do fruto. Então, baseado nisso está o arrependimento e, consequentemente, a justificação, como diz em Romanos, no capítulo de número 5 e no verso de número 1, a Bíblia vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso tudo começa a acontecer agora a partir dessa ação de Deus em favor do homem. A fé começa a gerar novamente a vida. Então, o homem fora do jardim, ele vai estabelecer aqui o que nós encerramos, chamado primeiro período, o período da inocência, Este período que contava com a criação do homem, a sua queda e o que acontece após a queda. Mostra como o homem ficou após o pecado, e a partir disso nós entramos no segundo período, chamado período da consciência, quando Deus agora começa a mostrar o seu plano de salvação. Aquele casal estava salvo. Quando eles aceitaram as vestes, eles aceitaram pela fé, a provisão dada por Deus. Aí você pode perguntar: mas que base que tem para dizer que aquelas peles eram de animais e tal? A Bíblia não diz. Ora, pelo entendimento de tudo que vem após isso. Vamos lembrar que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, Quando você vê que Deus ele rejeita a oferta de Caim e aceita de Abel, porque a de Abel era um cordeiro que ele ofereceu sacrificado, ali está o sistema de expiação, ali está o sistema de oferecer um substituto pelo próprio pecado, A partir disso você vai ver que dentro desta concepção, desse entendimento teológico, nós vemos então que Deus ali estava estabelecendo o funcionamento da salvação. Após a justificação no nosso espírito, a nossa alma entra no processo de cura, mudança de padrão. É o que nós chamamos de santificação na alma. Esta é a salvação do poder do pecado. O nosso corpo, ele vai aguardar a redenção até o arrebatamento, que nós chamamos de glorificação. Então nós temos 3 fases da salvação. Nós temos a justificação, Cristo morreu por nós. Nós temos a santificação, o meu comportamento agora, ele muda, ele adquire o comportamento de Cristo. E por fim nós temos a glorificação, quando então todo o corpo, toda a estrutura será transformada e não seremos mais vencidos pelo pecado. Se você comparar Gênesis capítulo 3, 5 e o verso 22, deixa eu ler aqui. Em Gênesis no capítulo 3 e no verso 5, ele fala que: do dia que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E lá no verso 22 do mesmo capítulo, o Senhor diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda também a sua mão e coma da árvore da vida, o lancemos fora do paraíso. Pelo texto, nós lemos e vemos que Deus conhece o mal e nos alerta para o mal. Agora veja, Deus conhece o mal, mas sem experimentá-lo. O homem não, ele entra para este conhecimento pela experiência do mal. Ele prova o mal, o homem se torna o conhecedor do bem e do mal pelo orgulho de ser independente de Deus. Era como Deus tinha toda a autoridade para definir o que era bom e mal. Mas quando o homem ele toma o fruto, ele está dizendo: a partir de agora eu vou decidir o que é bom ou mal para mim mesmo. Então nisso estava o orgulho, a independência, nisso estava a vaidade e a arrogância. Só que a partir disso, o homem então se torna escravo do pecado e escravo de Satanás. A partir dessa época, Deus vai lidar agora com uma raça pecadora conforme a semelhança de Adão, porque todos vieram de Adão. O homem não comete o primeiro pecado e se torna pecador. Ele comete o primeiro pecado e continua pecando porque ele já nasce pecador.
Deus quer que mudemos de raça, e para que isso aconteça, nós temos que crer no meio que Ele oferece para cada período para a nossa salvação. Amém? Até a próxima aula. Eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, faça esse vídeo chegar às pessoas que você conhece, que precisam entender o processo da salvação. Compartilhe, dê o seu like, dê o seu comentário, faça esse vídeo chegar, tá bom? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, eu estarei colocando na descrição palavras que são citadas aqui no grego, no hebraico, para que você possa estar acompanhando esse curso. Entre em contato conosco para estar fazendo o curso de Panorama Bíblico. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.